Certo, olha, vamos direto ao ponto. Isso é uma guerra com o Irã ou não é? Eu realmente preciso fazer essa pergunta. Você vai ver daqui a pouco, nesse episódio, que o presidente Trump parece não saber a resposta. Ele não sabe para onde estamos indo. Não sabe o que quer alcançar. Não sabe como vai chegar lá, nem como vamos ter sucesso no que quer que ele tenha em mente. E esse é um lugar assustador para o nosso país estar. Especialmente para as nossas forças armadas, para as pessoas na região e também para o sistema global de energia. Tá todo mundo em alerta, tentando entender o que está acontecendo. O presidente Trump adora dizer que é super confiante, que tá no auge, que tá no comando de tudo, certo? Então ouve só isso. A gente tem muitas formas de vencer, mas, na parte militar, já vencemos. Eles têm muito pouco restando e estão desesperados para fazer um acordo. Ligaram há pouco tempo, estão realmente querendo um acordo. Eu só não sei se eles merecem fazer um acordo. Não sei se vão cumprir o que for combinado. Esse é o problema. Coloca-se no lugar certo e tenta entender o contexto mais amplo das coisas. A gente começou essa guerra por escolha no dia 28 de fevereiro deste ano. Parece que foi uma eternidade atrás. Achávamos que ia durar 4 ou 5 dias. E aí o presidente Trump pensou, bom, talvez a gente dê sorte e seja como na Venezuela, acaba no primeiro dia depois que a gente eliminar o principal líder supremo. Pois é, não deu certo. Então tudo bem, talvez 2 ou 3 semanas, no máximo 4 ou 5. Passamos muito além disso e nada aconteceu. Tivemos cerca de 40 dias de combate ativo e ficou muito claro que não haveria nenhuma solução militar. O que, aliás, a gente já tinha explicado em detalhes antes mesmo de tudo começar. Mas de alguma forma, e a gente sabe com certeza que o presidente Trump foi informado disso, havia muitas pessoas dentro do governo que disseram a ele exatamente o que nós dissemos publicamente. Elas falaram isso nos bastidores. E por algum motivo, ele simplesmente disse, eu vou fazer o que eu quiser. Mesmo sabendo de tudo isso, o que dizia a comunidade de inteligência, o pessoal das Forças Armadas, o simples bom senso, ele decidiu seguir por esse caminho assim mesmo. Vai saber o que passava pela cabeça dele. Nenhuma das pessoas com quem eu conversei, que participaram dessas discussões, ouviu ele dizer algo como, eu vou fazer isso mesmo sabendo do risco, mesmo entendendo o que vocês estão dizendo, mas vou fazer assim mesmo. Ele nunca, pelo menos segundo as pessoas com quem eu conversei, explicou por que ia fazer isso de qualquer jeito, ou o que esperava conseguir com isso. Só os historiadores vão conseguir desvendar isso mais tarde. A gente vai descobrir. Mas, no fim das contas, a questão agora é, para onde ele vai daqui para frente? A gente teve aquele cessar-fogo por volta do dia 8 de abril e depois tentamos chegar a um memorando de entendimento para estabelecer as bases. O que o presidente Trump vivia chamando de o acordo, só que não era um acordo, era só um compromisso para negociar um acordo. É importante fazer essa distinção, coisa que ele nunca fez, mas nós vamos fazer. E agora então, seja como for, o que a gente vai fazer agora? Isso não devia ter acontecido. Dá para discutir se esse foi ou não o melhor caminho a seguir. Isso já não importa mais. Isso é, de novo, coisa do passado. História. O que importa agora? Para onde a gente está indo? Qual é o objetivo? Quais são as tarefas, os caminhos e os meios para chegar nesse objetivo? Essas deveriam ser coisas básicas, mas parece que nem estão no radar do presidente Trump. E olha, vamos dar uma olhada em alguns pontos aqui, porque tem muita coisa acontecendo nessa guerra que contradiz diretamente o que você acabou de ouvir ele dizer. Ele começou a conversa dizendo algo como, eles estão implorando por um acordo, a gente tem batido tão forte neles. E o que a gente está vendo aqui na tela é praticamente pornografia de guerra. Isso é o que o CENTCOM está divulgando. Essas são as nossas imagens mais recentes. São coisas que a gente está explodindo. E, aliás, nunca tem explicação para isso. Deixa eu só fazer um parêntese aqui.
A gente não faz ideia do que está sendo destruído. Tudo o que sabemos é que estamos atingindo alvos, acertando coisas. A gente sabe que os iranianos são muito bons em usar iscas. Também acertamos algumas coisas na superfície, mas não sabemos o que são. Tudo o que sabemos é que tem um monte de coisa ali parada, bem no meio de campo aberto. Olha só, aquela ali, por exemplo, parada no meio da pista, em algum lugar, e a gente vai lá e explode. Para mim parece um monte de caixas. Pode ser só um depósito, pelo que sabemos. Mas olha, Ron, se alguém algum dia achou que eles eram burros, você também não é muito esperto, porque eles nunca foram burros. Eles sempre souberam o que estavam fazendo. É por isso que nas décadas antes do início dessa guerra, eles já previam essa possibilidade. Então, colocaram tudo sob montanhas de granito, fora do alcance de qualquer míssil convencional. Assim, eles tinham... valeu por lembrar disso. Veja, levou décadas para construir toda essa estrutura, onde ficavam as instalações de mísseis, as fábricas de produção. A gente já mostrou alguns vídeos no passado, divulgados pelo próprio Irã, mostrando como esses mísseis funcionam. Eles têm sistemas de lançamento automatizados embaixo da montanha, porque já tinham previsto tudo isso. Então, se alguém achava que eles eram ingênuos, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Ele mostra que não eram. Na verdade, foram bem espertos. Eles moveram tudo, não só as bases de lançamento e os depósitos, para lugares fora da nossa visibilidade e do nosso alcance, embaixo dessas montanhas. Eles também tinham a capacidade de produção e de fabricação igualmente subterrânea, porque obviamente sabiam o quão bons eram os nossos mísseis de longo alcance, os Tomahawks. A gente demonstrava isso praticamente todos os dias em várias partes do mundo. Então, eles sabiam que aquilo não ia acontecer. E aí vem a pergunta: o que vem depois? Por que eles estariam implorando por um fim agora, por causa de tudo isso que você acabou de ver? E aliás, você reparou que tudo aquilo vindo do CENTCOM, esse material novo aqui, ou aquele material novo lá, era só um monte de coisa na superfície? Olha o que o Gary está mostrando para você agora. E todo o resto? E esses locais de armazenamento? E esses locais de fabricação e produção? É esse aí que eu tinha em mente. Então, essa é a parte em que eles mostram o que está acontecendo por baixo da superfície. E mesmo que você tivesse uma arma nuclear, eles tinham capacidade para resistir a isso. É por isso que esses sistemas de mísseis ficam tão fundo no subsolo que nenhuma arma nuclear consegue alcançá-los. Muito menos um Tomahawk ou um míssil de cruzeiro de longo alcance JASSM dos Estados Unidos. É aquele ali. Então, se você acha que eles são burros, dá uma olhada nesse vídeo. Eles não são. Agora, por que os iranianos, depois de explodirem umas caixas num pátio de aeroporto por aí, estariam implorando por Trump por isso? Claro que não. É ridículo. E olha, isso leva a um ponto bem preocupante que eu quero que você tire desse vídeo. O presidente Trump parece cada vez mais desconectado da realidade e mais desesperado. Então ele está recorrendo a palavras, declarações e discursos emocionados para tentar convencer você de certas coisas, principalmente os apoiadores dele, mas também o público americano em geral, para manter o apoio a seu favor. Mas olha, esse tipo de coisa tem prazo de validade, porque não dá para continuar enganando as pessoas quando na prática nada está funcionando. E enquanto o presidente Trump dizia a bordo do Air Force One, eles estão implorando por um acordo, o que eles estavam realmente fazendo era o contrário. Eles não só não estão implorando por um acordo, como estão dizendo, olha, se vocês continuarem assim, a gente pode sair do Tratado de Não Proliferação e mudar nossa doutrina nuclear. E eles também disseram hoje mesmo, agora de manhã, 9 horas no horário do leste. Ou seja, faz pouco mais de uma hora. A segunda fase da nossa resposta ao ataque do exército dos Estados Unidos já começou. Eles lançaram 10 mísseis balísticos contra uma base militar conjunta dos Estados Unidos com a Jordânia, lá dentro da Jordânia, na base aérea de Al-Azraq. Então eles continuam avançando, mesmo depois de menos de uma hora. Já lançaram.
Os jordanianos afirmam que interceptaram todos os mísseis balísticos. Olha, eu sou bem cético quanto a isso. Não sei por que a Jordânia teria essa capacidade incrível de interceptar todos os mísseis disparados, quando os Estados Unidos e Israel não conseguem fazer o mesmo. Então fica a dúvida. Será que foi tudo encenação? Será que tem algo sendo escondido? Ou será que simplesmente estão mentindo sobre isso? Eu não sei. No momento, não temos nenhuma prova. Tudo que eu tenho é a declaração deles, e a declaração do Irã dizendo que fez o lançamento. Mas o fato é que o lançamento aconteceu. E isso não é a única coisa. A Guarda Revolucionária do Irã. Isso também é de hoje. São 8 da manhã, horário do leste, então faz mais ou menos 2 horas. Eles disseram que o aventureirismo e a interferência do exército americano em determinar a rota de passagem vão levar a uma resposta esmagadora e vão atrapalhar seriamente o processo gradual de reabertura do Estreito de Hormuz. E isso toca justamente na maior necessidade do presidente Trump. Ele precisa que esse estreito seja reaberto. Ele precisa que o estreito esteja aberto para que o fluxo de petróleo continue saindo. Lembrem quando ele assinou o memorando de entendimento, para decepção de muitos dos seus aliados neoconservadores mais próximos, como Lindsey Graham, Jack Kenney, o general Kellogg e outros. Eles ficaram desapontados com o que ele fez. Mas ele disse, olha, a gente não tinha escolha. Estávamos diante de uma possível depressão se continuássemos vendendo para eles. Porque, segundo ele, a nossa reserva estratégica de petróleo tinha combustível para mais ou menos 4 semanas. Então ele reconheceu isso naquele momento. Mas aí vem a pergunta, por que você está fazendo isso? Por que voltar e atacar de novo? Eu já vou entrar nos detalhes sobre por que nós atacamos, o que estamos alegando, o que o lado iraniano está alegando e o que o memorando realmente diz, aquele que os dois lados assinaram. Já falo mais sobre isso. Mas antes eu quero te mostrar um trecho um pouco mais longo da entrevista que o presidente Trump deu ontem à noite. Nela, ele vai ser perguntado, estamos voltando à guerra? Isso vai continuar? E ele dá uma resposta bem específica. Presta bastante atenção. Perto do final, eles perguntam diretamente, estamos voltando à guerra? Ouve com atenção a resposta inicial dele. A gente acabou de atingir eles com força. E eu digo que foi 20-1. Cada vez que eles atacarem a gente, vamos responder 20 vezes. E foi isso que fizemos ontem à noite. Hoje eles fizeram uma coisinha, mas foi só uma retaliação pelo que aconteceu ontem. Na verdade, eles atingiram 3 barcos, não 2. E a nossa resposta foi muito mais forte. Estamos voltando a um conflito militar em grande escala, senhor? Eu não sei. A gente está vencendo muito rápido. É só um outro jeito de fazer isso. Temos muitas formas de vencer. Uau! Você está brincando comigo? Isso devia estar nas manchetes de todo mundo ocidental. Eu nem vi isso ser mencionado. A gente vai voltar para uma guerra em grande escala? Eu não sei. Meu Deus, você está brincando comigo? Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos. E quando pergunta uma coisa básica, elementar, vamos voltar para uma guerra em grande escala, ele responde, eu não sei. Ele literalmente disse isso 2 vezes. Eu não sei. Eu não sei. Mas, se voltássemos, venceríamos rápido. E claro, aí vem o segundo alerta. Isso devia ser a manchete secundária. O presidente Trump não faz ideia de como o exército funciona. O julgamento dele é profundamente, tragicamente, catastroficamente falho. Como assim venceríamos fácil? Isso de novo é só enrolação, uma tentativa de dizer, por favor, não olhem para os fatos. A gente teve 40 dias e 40 noites de esforço concentrado para tentar vencer rápido. Lembra que ele disse logo nos primeiros dias algo como já vencemos? Acho que foi no 2º ou 3º dia. Vencemos militarmente. Ele continua dizendo isso até hoje, o que é ainda mais absurdo. Mas depois, mais ou menos na primeira semana, ele afirmou que só aceitaria rendição incondicional, que na noite do ataque, a Guarda Revolucionária teria que se render ou enfrentar a morte certa e todo esse tipo de coisa. Foi isso que ele disse, pessoal. É importante lembrar
e manter tudo isso em contexto. Não dá para continuar acreditando no que ele fala e levando tudo ao pé da letra quando já existe um histórico crescente de erros catastróficos dele, no mesmo contexto e sobre os mesmos assuntos. Então agora, o que é que ele vai fazer? É como se ele estivesse tentando ficar meio grávido, sabe? Tá muito claro. Dá pra ver pela linguagem corporal dele. Ele fica oscilando, indeciso. Ele não tem aquele jeito confiante, aquela postura firme. Mesmo quando ele fala, sim, isso seria fácil, ele não convence. A linguagem corporal não convence. O tom de voz não convence. A expressão facial dele, ele não convence, pessoal. Porque ele mesmo, no momento de fraqueza, num erro, acabou admitindo, eu não sei. Ele tá numa situação desesperada agora, depois de ter ouvido todos esses falcões da guerra, todos aqueles que eu mencionei, e ainda mais um monte de outros. Aliás, muitos deles ainda dizem isso até hoje. A gente vai falar mais sobre isso em alguns dos programas desta tarde. Mas tem gente que continua completamente iludida, além de qualquer compreensão, e que supostamente faz parte da elite. E isso é mais um motivo para dizer que a elite do nosso país, e de boa parte do mundo ocidental, está apodrecida. Eles vão acabar levando todo mundo junto, a menos que a gente mostre a porta de saída e traga uma nova geração de pessoas que realmente saibam do que estão falando. Só que, por enquanto, isso é só um desejo para o futuro. Agora, a gente tem que lidar com o que existe, com quem está aí. Então, o que é que ele vai fazer? Bom, vamos dar uma olhada em algumas das coisas que ele realmente tem, porque agora vamos ver também alguns outros fatores aqui. Deixa eu ver se eu peguei o certo. Esse aqui. Então, isso aqui é de ontem. O presidente Trump já tinha reconhecido, quando assinou o memorando de entendimento, que a questão econômica era o que estava conduzindo tudo. Que se o Estreito de Hormuz não fosse reaberto muito rápido, havia o risco de uma recessão, ou, no pior cenário, se demorasse demais, até de uma depressão. E a gente não tinha muita reserva estratégica de petróleo, o que era uma das razões pelas quais mantivemos o preço do petróleo sob controle e por aí vai. Era isso que ele sabia. E, de novo, isso é de ontem. Apenas um navio cargueiro foi visto completando a travessia pelo Corredor Sul, apoiado pelos Estados Unidos, passando pelas águas de Omã. A gente vem lançando mísseis, acho que desde os dias 7 e 8, e se não me engano, foram uns 3 dias com vários ataques por aqui. A ideia era mandar um recado, mostrar o que estava acontecendo, deixar claro que era melhor eles começarem a se comportar, senão teria mais da onde veio isso. Mesmo assim, depois da primeira dessas rodadas, e eu te mostrei isso ontem, os únicos navios que passaram ontem, segundo as notícias do dia anterior, foram os que seguiram pela Rota Norte. E o Irã continuava mandando gente para lá. Na manhã seguinte, eles não pararam o que estavam fazendo, nem hesitaram por um instante. Continuaram enviando navios pelo setor norte. E agora dá para ver, com as informações que temos sobre o que aconteceu ao longo do resto do dia, que um navio passou pelo Corredor Sul, aprovado pelos Estados Unidos, através das águas de Omã. Ou seja, ainda não está aberto. Se antes dos ataques estava em cerca de 1/3, e agora o nosso lado tem 0 ou um navio passando, então, seja qual for o número, e eu ainda não vi esses números, vai ser bem menor que 1/3. E qual é o processo para reabrir isso? Porque é o seguinte, o lado iraniano está dizendo, a gente continua fazendo o que vinha fazendo. A gente não vai mudar nada. E tudo isso volta lá para o memorando de entendimento. A gente afirma, deixa eu ver se eu tenho isso aqui, que o Comando Central, quando lançou o primeiro ataque no dia 7, soltou a seguinte declaração. As forças dos Estados Unidos começaram uma série de ataques poderosos contra o Irã para impor custos pesados por ter mirado e atacado navios comerciais tripulados por civis inocentes. Em águas internacionais, aliás, só um parêntese aqui, eu acho irônico e até humilhante a gente querer dizer
Ah, vocês não podem atacar navios civis e civis inocentes que estão em águas internacionais, quando nós mesmos, ao longo desse conflito, atacamos vários navios. E a gente se gaba de como consegue lançar mísseis e outras armas direto pelas portas da casa de máquinas, atravessando o casco do navio para desativar ele e por aí vai. Então o que vale para um lado, vale para o outro. A gente também já se gabou em certo momento de agir como piratas, o Trump especificamente. Pois é, sobre isso. Voltando à história aqui. A parte principal é a seguinte. Os ataques dos Estados Unidos foram uma resposta às investidas do Irã contra 3 navios comerciais que estavam passando pelo Estreito de Hormuz. A agressão do Irã foi injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo. Já o lado iraniano diz que o aventureirismo e a interferência do exército americano em determinar as rotas de passagem vão levar a uma resposta esmagadora e atrapalhar a lenta reabertura do Estreito de Hormuz. Então, quem é que está certo? Porque nós dois dizemos que o outro lado está violando os termos do acordo. Então vamos voltar e olhar o que está escrito aqui no memorando de entendimento. Ele diz que a República Islâmica do Irã vai tomar providências, fazendo o máximo possível, para garantir a passagem segura de embarcações comerciais, sem cobrança, por 60 dias. Ou seja, de acordo com os termos que os Estados Unidos assinaram, o próprio presidente Trump assinou. Você deve lembrar, lá na França, em Versalhes, com todos aqueles aplausos, e o Macron sentado ao lado dele. Pois é, foi isso que ele assinou, que a República Islâmica do Irã vai tomar providências, fazendo o máximo possível para garantir a passagem segura de embarcações comerciais. O tráfego de navios comerciais vai começar imediatamente. E levando em conta a necessidade de remover obstáculos técnicos e militares, além do trabalho de desminagem pelo Irã, isso vai ser implementado em até 30 dias. A República Islâmica do Irã, daqui para frente, vai continuar o diálogo com Omã para definir a administração futura. Mas veja o ponto principal. Só o Irã ficou encarregado de limpar o caminho ali. E foi o que eles fizeram. Eles realmente disseram isso. Disseram, é assim que vai funcionar, sem taxas por 60 dias. Mas existem regras, como está escrito. Se a gente olhar de novo para esse trecho, está lá. O Irã vai fazer os arranjos com seus melhores esforços para garantir a passagem segura dos navios comerciais. E nós não tivemos nenhuma palavra nisso. O presidente Trump deu o aval e disse, vocês decidem o que fazer. E eles fizeram. Publicaram as informações, disseram aqui estão as regras administrativas, aqui estão as rotas por onde vocês podem passar. Se passarem por aqui, tudo bem. E depois deram vários avisos em vários dias, dizendo, se vocês passarem, se não seguirem nossas instruções, tem isso. Isso vai ficar marcado na história. Se não seguirem nossas regras, nós vamos abrir fogo. Então, não foi algo feito de qualquer jeito. Eles realmente disseram, olha, aqui estão as regras. De acordo com o memorando de entendimento que assinamos, temos autoridade para definir as regras. Aqui estão elas. E se vocês não cumprirem, nós vamos atacar. Agora, dá para argumentar lá dos Estados Unidos, dizendo, mas não é isso que está escrito. Não diz que pode atacar navios. E eu já ouvi gente falando isso. E é verdade, porque era só uma frase. A gente assinou concordando que eles fariam a chamada, que tomariam a decisão. Agora eles acrescentaram, sim, e se vocês não seguirem a nossa decisão, vamos usar força militar. Com quem isso parece? O que é bom para um, é bom para o outro. É exatamente o que a gente faz todo dia, e o que já fizemos aqui, de fato. Quando alguém não faz o que a gente diz que deve fazer, a gente usa poder militar. Mas eles não podem fazer isso, mesmo que a gente tenha assinado e dado autoridade para definir as regras. A gente não concordou que eles agora possam impor essas regras à força. Tá vendo o que eu quero dizer? É isso que realmente importa. Esse é o ponto central. Mas como a gente odeia o lado iraniano, e o presidente Trump ontem fez aquele discurso enorme, dizendo que eles são pessoas perversas, más, escória, enfim, ficou repetindo um monte de coisas ruins sobre os iranianos.
Por causa disso, claro, eles não têm nenhuma posição válida. E aí não importa o que a gente assinou, não importa o que eles concordaram, não importa como eles interpretam nada, porque, segundo a nossa visão, eles não têm direito a voto em nada disso. A gente vai continuar seguindo o caminho que já traçamos. E aí, sabe, a pergunta que fica é: e daí? E agora, o que vem depois? Porque o presidente Trump quer que todos esses ataques façam o mesmo que fizeram no passado: intimidar e fazer com que se curvem diante da América. É assim que sempre funcionou. Não só agora, mas também no primeiro mandato dele. Obama, Bush, Biden, todos eles. É assim que tem sido desde 1993. A gente dá as ordens e o resto do mundo segue. Lançamos alguns mísseis, atingimos a Síria, o Líbano, a Somália, o que for. Vários países, Nigéria, enfim. É isso que fazemos o tempo todo. Disparamos os mísseis, eles se escondem e fazem o que mandamos. É assim que funciona na cabeça do presidente Trump. É por isso que isso é um problema tão grande para ele. E é por isso que ele estava ali, com uma linguagem corporal péssima, dizendo em voz alta: "Eu não sei." Ele nunca passou por uma situação dessas antes. Nenhum presidente americano passou desde 1993. O que a gente faz agora, quando alguém finalmente enfrenta os Estados Unidos e a gente não consegue simplesmente mandar eles de volta para a Idade da Pedra como ele já falou que faria antes? A menos que ele recorra a armas nucleares. E sim, ele pode matar centenas de milhares, até milhões de pessoas, dependendo do alvo. Ele pode fazer isso. Pode simplesmente apagar partes inteiras do país. Mas como eu acabei de mostrar naquele vídeo, aquelas instalações subterrâneas são imunes até a armas nucleares. E por causa disso, vai haver uma reação. Essa é a dificuldade. Mesmo usar armas nucleares agora não resolveria o problema, e ainda criaria novos problemas profundos, que fariam de nós um pária no cenário internacional, e provavelmente destruiriam o tipo de mundo em que vivemos durante toda a minha vida. Na verdade, durante toda a vida de todos nós, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele, o presidente Trump, destruiria esse mundo se, num momento de fraqueza, recorresse a armas nucleares para tentar, entre aspas, resolver o problema. Mesmo isso não funcionaria, e o que é ainda mais assustador, acabaria nos destruindo e colocaria todo mundo em risco de uma guerra nuclear ampliada. O que seria obviamente fazer isso? Olha, tem muito mais coisa que a gente poderia conversar aqui, mas essa é basicamente a essência do que eu queria te dizer agora. A situação está realmente muito ruim. O presidente Trump não sabe o que fazer. As ferramentas que ele sempre usou antes não estão funcionando. E o lado iraniano está completamente irritado, percebendo o poder que tem nas mãos agora. E não é mais só sobre o Estreito de Hormuz. Eles entenderam que tem poder geopolítico, perceberam que colocaram o presidente Trump numa posição em que ninguém nunca colocou os Estados Unidos, e não vão abrir mão disso. E veja, eles acabaram de encerrar hoje, em Mashhad, aquela cerimônia. Foram milhões e milhões de pessoas, aparentemente dezenas de milhões, que saíram às ruas nesse cortejo fúnebre de 6 dias. Acho que foi isso, que passou pelo Irã, depois entrou no Iraque e por fim voltou para Mashhad, o local de descanso final do líder supremo que a gente assassinou na cidade natal dele. E claro, lá também havia uma multidão enorme. Muita gente está realmente revoltada com isso. Aqui tem só alguns exemplos, é mais para mostrar o que estamos vendo. Um deles é de um seguidor paquistanês que estava em Mashhad, e ele disse que ama muito esse homem, porque o considera o líder do povo do mundo livre, ou dos povos livres do mundo. E aí teve outro caso desses. O Trump estava falando sobre isso ontem. Aqui está uma nova imagem de hoje, com a mira bem na frente. E olha, o presidente Trump vem falando sobre isso há um tempo, porque eu acho que ele está recebendo informações confidenciais de que talvez estejam tentando dar a ele o mesmo tratamento que nós demos ao líder supremo, o Ayatollah.
E aí está. Acho que é aquele material de Mashhad, bem ali. Veja, porque toda vez que mostram essas cidades, aparece uma multidão enorme, incontável de pessoas. Então há um enorme sentimento de orgulho do lado iraniano. A intenção era, e o presidente Trump queria com o assassinato ali, fazer com que eles se desestruturassem. Mas em vez disso, ele acabou unindo o país de um jeito que ninguém jamais imaginou. Isso vai muito além do que eu imaginei. Eu não fazia ideia de que seria tanto assim. Achei que a gente teria aquele tipo de reação de união nacional, sabe? Eu esperava isso. Mas isso aqui ultrapassou completamente o que eu pensava. Nunca, na minha vida, imaginei que haveria dezenas de milhões de pessoas no funeral dele, todas se unindo pela mesma causa contra a gente. E mesmo assim, é exatamente o que está acontecendo. Então, o que ele vai fazer agora? Eu não sei. É por isso, e eu vou repetir mais uma vez, é por isso que eu sempre insisti, desde o começo, que o melhor que ele poderia fazer seria simplesmente se afastar. Esquece esse memorando de entendimento, esquece negociação de fim de guerra e todo esse tipo de coisa, porque isso nunca vai acontecer. Tem muita coisa acontecendo. E eu nem falei ainda sobre a questão entre Israel e Líbano. Isso está meio em suspenso por enquanto, mas acredite, não está resolvido. Nada avançou, porque até o lado israelense se retirar do país, o lado iraniano já deixou claro que essa é uma condição inegociável para encerrar o conflito. Eles disseram, a gente nem continua conversando se não houver uma retirada israelense. Não só um cessar-fogo, mas uma retirada de fato. E claro, junto com todos esses mísseis que lançamos, também voltamos a aplicar as sanções no setor de energia, aquelas que a gente tinha suspendido antes. Então, tá tudo parado agora. Nada está acontecendo para resolver coisa nenhuma. Pode contar que isso vai continuar assim. A gente vai ter que esperar para ver qual vai ser a reação ou o resultado desses supostos 10 mísseis balísticos que o Irã lançou na fase 2. E eles continuam repetindo várias vezes que ainda vem mais por aí. E claro, eles podem também se retirar do TNP. Tem muita coisa que ainda pode acontecer. E com toda essa coesão interna enorme, e agora também uma coesão regional, e com essa imagem positiva do Irã como o país que enfrentou o presidente Trump e ainda mantém uma posição de vantagem sobre ele, as coisas estão longe de estar paradas. Eles estão seguindo numa direção contrária aos nossos interesses. E a questão é, o presidente Trump vai ouvir gente como Keith Kellogg e voltar a fazer operações militares, ou Jack Keane, ou ele vai ouvir o vice-presidente Vance, que pelo que eu entendo, ainda defende a ideia de sair fora. Tipo dizer, eles já sofreram todos esses danos e tal, vai levar décadas para se recuperar. Eles já tinham preparado o terreno para isso antes, mas ele seguiu outro caminho. Então vamos retomar aquele plano, tirar o pó e cair fora, retirar nossas tropas. Ele vai ser ridicularizado, vai ser humilhado. O pessoal da política interna lá dentro do país vai rir dele, vai dizer que ele é fraco, vai falar todo tipo de coisa. E isso vai ser usado contra ele nas eleições de meio de mandato. Sem dúvida nenhuma. Tudo isso é verdade. Mas por pior que seja o conjunto de todos esses problemas, ainda não é tão grave quanto insistir, mais uma vez, em usar força militar e acabar descobrindo que fomos longe demais, empurrando o Irã para o limite, até o ponto de eles realmente desenvolverem uma arma nuclear. É aí que estamos agora. É por isso que a situação pode ficar muito pior. E se você acha que todas aquelas outras coisas que eu descrevi no plano de retirada são ruins, do ponto de vista interno, político, nada se compara ao que aconteceria se isso de fato ocorresse. Porque nesse caso, ele poderia até enfrentar um processo de impeachment agora, mesmo com a Câmara e o Senado controlados pelos republicanos. Chegando a esse ponto, nem isso estaria fora de questão. Então não espere para descobrir, Sr. Presidente. Faça o plano de retirada agora. Engula a raiva de curto prazo e as críticas que as pessoas vão fazer sobre o senhor. Parte disso vai se dissipar. Ele é um mestre nisso.
O presidente Trump pode mudar a narrativa em um minuto se fizer isso agora. E antes de chegar novembro, ele pode tentar encontrar outra coisa. Mas até lá, o Estreito de Hormuz vai estar aberto. O fluxo vai estar passando, porque ninguém vai impedir. E eles vão pagar taxas. Mas tudo bem, o petróleo vai estar entrando, porque o Irã tem incentivo e motivação para deixar passar. E eles também têm motivo para não cobrar demais, porque querem manter isso funcionando. Eles sabem que se cobrarem de forma muito punitiva, isso vai acabar saindo pela culatra. Então eu acho que eles estão tentando achar aquele ponto de equilíbrio, mas querem que isso avance, porque precisam disso para poder gerar receita, tanto com as taxas em si, quanto com a própria venda de petróleo. Esse é o melhor jeito de fazer isso acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Mas antes de encerrar, tem mais uma coisa que eu acho importante destacar. Isso foi ontem, na Turquia, em Ankara, onde a cúpula da OTAN ainda está acontecendo. O secretário-geral Mark Rutte fez um comentário sobre a situação no Irã. E ele teve um daqueles momentos em que, sabe, adota aquele tom meio condescendente, meio moralista, falando sobre como nós somos os bons e o outro lado é o ruim. Foi isso que ele disse sobre como a gente enxerga as coisas do ponto de vista moral. Eu acredito firmemente que no século XXI não se deve atacar outro país como os russos fizeram com a Ucrânia. É meio loucura fazer isso, é um comportamento típico do século XIX ou do século XX. A gente não faz mais isso em democracias maduras no século XXI. Então esse é um ponto. Mas também porque há valores em jogo. A democracia. E a democracia é o centro de tudo. Democracia não é só voto livre. Democracia também é você, a imprensa livre, poder noticiar o que acontece. Democracia madura, ele diz. A gente não faz isso. Ele diz. A gente não ataca países como a Rússia fez, sem motivo. Claro que existiam vários motivos por trás, e a gente já falou disso infinitas vezes, há muitos anos. Mas só olhando a situação de fora, dá para perceber, não dá? Que parte do que está por trás da cúpula da OTAN agora tem a ver com o que está acontecendo no Irã. E, aliás, 2 vezes, em menos de 12 meses, a gente fez exatamente isso. Atacamos um país com o qual, teoricamente, estávamos em negociações diplomáticas, tentando encontrar um caminho para evitar a guerra. Mas, na verdade, isso sempre foi uma fachada para deixar tudo pronto militarmente e poder começar a guerra. Ou seja, fizemos exatamente o que você está dizendo. E eu ia perguntar, é uma pergunta retórica. A resposta é não. Parece que alguém com formação, que já foi primeiro-ministro do próprio país, como Mark Rutte, deveria ser capaz de pensar o seguinte: ok, se eu digo que a gente não faz isso, que não podemos atacar outro país sem motivo, e aponto o dedo para os russos dizendo que eles são pessoas ruins porque fizeram isso, talvez eu devesse repensar isso, porque a gente acabou de fazer exatamente a mesma coisa. Aqui, estamos falando sobre tentar vencer essa guerra de qualquer jeito, mesmo todo mundo sabendo que lançamos 2 ataques não provocados, 2 guerras não provocadas contra outro país soberano. E não importa se a gente gostava deles ou não. A gente podia odiar eles e achar que o governo deles não é bom. Tanto faz. Isso é irrelevante. O que importa é que eles não representavam nenhuma ameaça para nós. E mesmo assim a gente atacou. Então, quando você fica ali, diante de Deus, da pátria e da mídia mundial, e diz, isso não é o que a gente faz, será que ele não percebe que, não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria das pessoas que estavam ouvindo, ele falou sobre a mídia, né? Que isso faz parte do que torna uma democracia grande. Pois bem, essa mesma mídia, e com certeza muita gente comum ao redor do mundo, sabe muito bem da enorme contradição no que ele disse e dos 2 pesos e 2 medidas que são tão profundos e grotescos quanto se possa imaginar. E quando você usa esse papo moralista para tentar convencer as pessoas a ouvir e dizer, tem alguma coisa errada com esses russos,
Olha o que eles fizeram. Invadiram um país sem motivo nenhum. A gente não faz isso. Eles fizeram, então são maus. Ele acaba, sem querer, fazendo as pessoas pensarem: peraí, mas vocês também fizeram isso. Então, se os russos são maus por fazerem isso, vocês também são maus por terem feito e ainda apoiarem até hoje. É exatamente o que acontece aqui. E algumas das aspirações de que ele falou sobre uma democracia madura, Deus tenha piedade. Eu não consigo acreditar que ele teve a audácia de usar essa expressão sobre a gente, porque não tem quase nada de democrático nisso. Eu estive na Europa há pouco tempo, numa viagem. Talvez você tenha visto que eu fiz alguns programas de lá. Você tem noção de que, quando eu estava na Europa, eu não conseguia acessar nenhuma mídia russa. Sério, eu fui bloqueado fisicamente. Eu não conseguia entrar online. Eu não tinha uma VPN. Talvez com isso eu conseguisse, mas eu estava só usando o Wi-Fi normal, ou o celular. Enfim, os europeus bloquearam tudo. O que isso significa é que a única coisa que eles têm disponível, a única coisa que as pessoas comuns lá podem acessar, tirando quem usa VPN, é o que a grande mídia do país ou da Europa decide que eles podem ouvir. E isso é só a visão propagandística de que sim, os russos são os únicos culpados, que tudo que eles fazem é mal, que estão sempre errados, que nada aconteceu na Europa, que a Ucrânia não fez nada de errado, que nós não fizemos nada de errado. É tudo culpa deles. As pessoas não têm oportunidade, não têm liberdade para ouvir todos os lados e tirar suas próprias conclusões. E não há dúvida de que o lado russo e o lado bielorrusso também vão dizer o que quiserem para fazer as pessoas acreditarem no que eles querem que elas acreditem. E parte disso é verdade, parte não é. Parte é enganosa, parte é incompleta. Enfim, como costuma ser no Ocidente. Mas e se a gente tivesse uma democracia de verdade? Você fala sobre uma democracia madura. Uma democracia adulta é aquela que diz: eu vou dizer a verdade e você pode ver com seus próprios olhos. Você pode ouvir o que o outro lado diz, pode ouvir o que meus adversários políticos dizem e pode ouvir o que eu digo. Aí você olha para a realidade e tira suas próprias conclusões. As pessoas que têm a melhor mensagem, a mais convincente, a que mais combina com o que está acontecendo de fato, são as que conseguem vencer. E se alguém tiver uma narrativa melhor, ou fizer as pessoas acreditarem em algo diferente, então essa pessoa vai vencer também. E enquanto eles não estiverem violando nenhuma lei, e vamos deixar isso bem claro, você não pode dizer qualquer coisa se estiver de fato fazendo algo que infringe a lei. Mas se você está agindo dentro da lei e contando a sua versão de um fato, e outra pessoa está contando a versão dela, então as coisas seguem o curso que tiverem que seguir. Se você não tem uma narrativa convincente, e se a realidade no dia a dia não bate com o que você diz, então é preciso mudar suas políticas, e o povo precisa apoiar algo diferente. Essa é literalmente a definição de uma democracia de verdade, onde as pessoas têm voto e voz na própria forma de governo. Mas quando você bloqueia tudo o que não gosta, quando não quer que as pessoas ouçam uma parte disso, ou não quer que ouçam o outro lado da história, seja sobre Rússia e Ucrânia, ou qualquer assunto político, porque isso acontece em todo lugar, isso não é democracia. Isso é poder. Nem vou chamar de autocracia ou qualquer outro nome. É simplesmente o uso do poder para manter a mim, o meu grupo e o meu lado no controle, excluindo todo o resto. E é como se dissessem: eu não quero que você tenha a chance, porque eu não confio nas pessoas. Eu não quero que você pense que talvez algo que a gente faz não esteja certo. Quero que você só pense que eles são maus, que não tem nenhum argumento válido e que o que a gente diz é a verdade. É isso que o Mark Rutte está defendendo. Essa é a realidade. Então eu vou deixar isso bem claro aqui, para a gente entender que quando ele fala o que fala, ele está zombando de você, está zombando da democracia.
Ele enxerga você, a pessoa comum na Europa ou em qualquer lugar do Ocidente, aqui nos Estados Unidos também, como alguém que nem tem o direito de formar a própria opinião. Eles não vão permitir isso. Vão contar as histórias que querem que você ouça e vão te impedir de ouvir qualquer outra coisa. Isso parece democracia para você? Eu não acredito nisso. E é por isso que a gente tem esse canal e vai continuar fazendo exatamente o que faz aqui, enquanto não nos bloquearem. Mas isso eu deixo nas mãos de Deus. No fim das contas, a gente vai dizer a verdade e continuar sem medo e sem ceder. E a gente vai continuar fazendo isso enquanto tiver condições, porque você merece saber a verdade. E é isso que a gente vai trazer. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê mais tarde, ainda hoje à tarde. Na verdade, a gente vai receber o Scott Horton. Sempre interessante ouvir o que ele tem a dizer. Ele vai falar tanto sobre o que está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia, quanto sobre a situação no Oriente Médio. Ele sempre tem ótimas fontes e histórias incríveis para contar, então mal posso esperar para ouvi-lo. A gente se encontra ao meio-dia no Daniel Davis Deep Dive. E olha, eu não tento te convencer a comprar ouro, nem te dizer como cuidar da sua carteira de ações, mas tem uma forma de você nos ajudar. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.